Olá pessoal, aqui mais uma vez irmão Sandro com mais um vídeo, mais uma mensagem para vocês com a palavra de salvação, que hoje nós vamos comentar em Mateus capítulo 6, versículos de 9 ao 15, aquela oração tão conhecida e tão maravilhosa que nós conhecemos, né? A oração que forma o coração dos filhos de Deus. Então vamos ler, né, antes da gente comentar alguma coisa sobre o Pai Nosso. Então, Mateus 6, a partir do verso 9 até o 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis, e não nos deixes, né, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus alcance agora seu coração, aí onde você está, talvez em casa, talvez no trabalho, talvez ouvindo esse programa em meio a uma rotina cansativa. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos necessidade de falar com Deus. A oração é uma das experiências mais universais do ser humano. Em momentos de dor, de medo, de gratidão ou até de desespero, o homem ora. Mas grande é a pergunta: como orar corretamente? Será que toda oração agrada a Deus? Será que repetir palavras bonitas é suficiente? Será que falar muito é sinal de fé? Foi exatamente por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos a oração que conhecemos como Pai Nosso. E antes de tudo, precisamos entender: Jesus não nos deu apenas uma fórmula para repetir, mas um modelo que revela o coração dos verdadeiros filhos de Deus. Ele começa dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Aqui já existe algo revolucionário. Jesus apresenta Deus como Pai. Não um pai distante, frio ou indiferente, mas um pai presente, cuidadoso, que se importa. Ao mesmo tempo, ele está nos céus, ou seja, é santo, é soberano, é exaltado. Intimidade sem banalização, sem irreverência, não é? Proximidade sem irreverência. Em seguida, Jesus diz: santificado seja o teu nome. Isso significa que a primeira preocupação do cristão na oração não é o seu problema, mas a glória de Deus. É desejar que o nome de Deus seja respeitado, honrado e reconhecido, começando na própria vida, na nossa própria vida. Então chegamos ao versículo 10, um dos pontos centrais, né, dessa oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui Jesus nos ensina algo profundo. A vontade de Deus possui uma dimensão moral, clara e revelada. A vontade de Deus é que pratiquemos o bem, que amemos o próximo, sejamos justos, misericordiosos e humildes. É a vontade de Deus que todo homem evite o mal, rejeite a injustiça, abandone a mentira, a violência, o ódio e a maldade, né? Quando oramos, pedimos que a vontade de Deus seja feita.
Estamos dizendo: Senhor, governa minhas escolhas, meus pensamentos, minhas atitudes, né? Mas há também a vontade de Deus soberana, que nem sempre entendemos completamente. É a vontade que governa a história, que dirige os acontecimentos, que conduz a vida, mesmo quando não compreendemos o caminho. Ao orar assim, o cristão se submete, confia e descansa. É dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio. Depois disso, Jesus fala da nossa dependência diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso nos ensina que tudo vem de Deus. O trabalho, o alimento, a saúde, o sustento. Não somos autossuficientes. Vivemos um dia de cada vez, confiando que Deus cuida de nós hoje. Mas então chegamos a uma das partes mais desafiadoras da oração. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui não se trata de uma simples sugestão. Jesus deixa isso ainda mais claro nos versículos 14 e 15, quando diz que se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Isso é muito sério, muito sério. O perdão não é apenas uma orientação moral, é uma obrigação espiritual para os filhos de Deus. Quem foi alcançado pela graça não pode viver aprisionado ao ódio. A falta de perdão corrói o coração, endurece a alma e interrompe a comunhão com Deus. Muitos cristãos vivem angustiados, secos espiritualmente, porque se recusam a perdoar. Perdoar não é dizer que a dor não existiu. É decidir não ser escravo dela. É obedecer a Deus mesmo quando é difícil. E Jesus é claro, a falta de perdão traz consequências ruins para o cristão, inclusive espirituais. A oração termina com um clamor por proteção. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é reconhecer nossa fragilidade e depender de Deus para permanecer firmes num mundo marcado pelo pecado. Então, amigo ouvinte, essa oração não é apenas para ser recitada, ela é para ser vivida. Ela molda o coração, ela revela quem governa a nossa vida. E agora, antes de encerrar, eu preciso falar com você que talvez esteja ouvindo tudo isso e perceba que ainda não tem uma relação verdadeira com Deus. A oração do Pai Nosso começa com o Pai, mas Deus só é Pai daqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje é dia de decisão, a vida é breve, o amanhã não tem nada garantido. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para lhe dar vida eterna. Não adie essa decisão. Arrependa-se, creia, entregue sua vida a Jesus agora mesmo. Ore com sinceridade, confesse seus pecados, receba o perdão de Deus e comece uma nova vida com a ajuda do Espírito Santo. Jesus é o único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe você, que a paz de Cristo alcance seu coração. Obrigado por ter ouvido essa mensagem até aqui. Que Deus te abençoe e até uma próxima.